Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. E nesse momento a gente vai para a segunda parte desse vídeo, os discípulos escandalizados, ainda no livro de João, capítulo 6. Mas eu vou prosseguir ainda no versículo 64, né? Para você que está agora me acompanhando, chegando pela primeira vez nesse vídeo, que Deus abençoe você. Para você que já está um tempinho comigo, que Deus abençoe você. E eu te aconselho, te convido a ter o teu devocional diário com o Senhor, teu momento de oração com Deus, teu momento de aprendizado. Sempre que você lê a palavra, lê as referências de outros livros, as concordâncias, para que fique mais fácil de você mentalizar os textos, fica mais fácil de você aprender. E é muito bom quando a gente começa a ter curiosidade de saber dos evangelhos, porque isso traz um alimento espiritual, um alimento físico para o nosso corpo. Que Deus abençoe você. Os meus estudos são bem simples mesmo, porque é assim que Deus nos quer, né? Fácil de entender. Que às vezes um estudo profundo, com muitas palavras, fica difícil de você acompanhar. Que Deus abençoe você e vamos seguir para o versículo 64. Vai dizer: contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o haviam de trair. Então, você vê, aqui entre eles havia descrente, havia aqueles que não criam e havia aqueles que iam trair. Então você observa que Jesus estava no meio dessas pessoas, essas pessoas faziam parte da equipe dele, não foram eles que escolheram a Jesus, mas foi Jesus que escolheu cada um, foi Jesus que foi à procura de cada um, o trouxe para perto de si, preparou, ensinou, conduziu, ceou, alimentou cada um deles. Mas mesmo assim, o Senhor sabia que entre eles havia pessoas que não eram crente de verdade, havia pessoas que tinham dificuldade de crer nele e havia aquele que no final ia trair. Jesus, ele não era um ser que estava no meio das pessoas aleatórias. Ele não era um nécio, ele conhecia o coração e a intenção de cada um que estava ali com ele. Claro que eles andavam com o Senhor, eles passavam pelas mesmas dificuldades com o Senhor, eles vivenciavam as mesmas barreiras, as mesmas afrontas, as mesmas ofensas. Mas dentro do coração de cada um havia diferentes. Cada um deles pensava diferente, agia diferente. E o Senhor lidava com a diferença de cada um dos seus apóstolos. Versículo 65 vai dizer assim: e prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então você observa que o verso 65, mais uma vez o Senhor diz que cada uma das pessoas que foram até ele foi porque Deus o enviou. Ele mesmo diz: por causa disso que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Ninguém acorda um belo dia do nada, sem propósito nenhum. Hoje eu vou seguir a Jesus. Não. Sempre houve uma circunstância, sempre houve um momento, sempre houve um porquê. Todos nós fomos atraídos a Cristo para a nossa salvação. Todos nós somos atraídos até o Senhor, né, para que nós não nos perdemos. Mas é uma grande diferença. O Senhor, ele nos leva até Cristo, mas nós decidimos se queremos ou não seguir a Jesus. Às vezes eu escuto mensagem dizendo que o futuro de Judas já estava predestinado, ele já era, e nasceu como um traidor. Mas a Bíblia não nos diz, não nos dá essa referência. Não é que ele foi predestinado a trair Jesus, ele escolheu fazer e ele teve chance. Jesus não usou de forma alguma com eles acepção. Todos eles foram, aprenderam junto, todos eles compartilharam da mesma comida, da mesma bebida, do mesmo ensinamento do Senhor Jesus, mas no final ele escolheu o caminho dele. No final, quem escolhe o nosso caminho somos nós. Nós escolhemos, o Senhor nos deu esse direito do livre-arbítrio e ele escolheu o dele de trair Jesus, de se afastar do grupo. Amém? No versículo 65, né? Para encerrar, nós estamos falando o quê?
que Deus é quem nos atrai até o Senhor Jesus. Às vezes a gente diz, não, mas foi eu que escolhi, foi eu que quis, foi eu que tentei, foi eu que consegui. Não, a gente não consegue, não. De nós mesmos, nós não temos essa capacidade, não no nosso corpo humano, não nas nossas fragilidades. Somos atraídos, levados, nós somos induzidos pela compaixão e misericórdia de Deus até Cristo. E quando nós chegamos até Cristo, aquele que o aceita de verdade, aquele que se submete a ele de verdade, ele mesmo depois diz, aqueles que vêm até a mim, de forma alguma lançarei fora. Ou ele diz, de todos, que eu não perdesse nenhum. Ele não se perde aqueles que realmente se lançam, porque o Senhor tem poder de cuidar de todos. Todos nós somos cuidados, todos nós somos protegidos. O Senhor é soberano, Ele é poderoso. Grazi, mas ele era homem. Sim, homem, 100% homem, mas 100% soberano. Como homem, ele estava realmente em um corpo limitado, ele não era um ser onipresente, ele não estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque ele estava ali também nas suas limitações humanas, mas tinha um Espírito Santo que revelava, que mostrava. Quando Jesus ia atender alguma emergência, alguma urgência de alguém que estava necessitado da presença dele, ele já sabia o que iria acontecer, ele já sabia o que estava esperando por ele, já sabia o que estava acontecendo. Então ele não ia de qualquer jeito, ele já ia preparado, porque o Espírito já havia o preparado. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.